Mesmo com a baixa rentabilidade, a caderneta de poupança ainda é um dos investimentos mais populares que a gente tem aqui no Brasil. Mas você sabe exatamente quanto rende a caderneta de poupança? Você sabe se existe uma poupança que vale mais a pena, se é da Caixa, do Banco do Brasil ou a de um banco pequeno? Você sabe se existe algum tipo de diferença? Se você tem qualquer dúvida sobre a caderneta de poupança, assista esse vídeo até o final, porque é sobre isso que eu vou falar hoje. Olá, eu sou Rafael Seabra do blog queroficarrico.com e autor do best-seller Quero Ficar Rico, o livro mais vendido do Brasil na semana em que ele foi lançado, segundo a revista Veja. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre quanto rende de fato a caderneta de poupança. Antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, basta você clicar no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, e mesmo que você já seja inscrito, se você ainda não clicou no sininho, clique também no sininho, porque assim você vai ser avisado sempre que um novo vídeo for liberado aqui no canal, combinado assim? Vamos agora falar sobre quanto rende de fato a caderneta de poupança. O que sempre foi uma regra geral sobre a caderneta de poupança é que ela rende 0,5% ao mês mais a taxa referencial, que isso dá ao ano exatamente 6,17% ao ano mais essa taxa referencial. Quanto maior a Selic, essa TR, que é a sigla de taxa referencial, ela varia um pouquinho mais para cima. Quanto mais baixo vai ficando a Selic, essa TR vai tendendo a zero. Então, a rentabilidade da poupança ela sempre fica em torno de 6,17% ao ano mais essa taxa. O que é que aconteceu lá em 4 de maio de 2012? É que a rentabilidade na caderneta de poupança ela foi alterada. Ela sofreu uma alteração por conta da redução da taxa Selic. Historicamente, a gente sempre teve uma taxa Selic muito alta, mas à medida que a taxa Selic foi caindo, quando você descontava o imposto de renda sobre ela, a rentabilidade ficava muito próxima da poupança, ou poderia existir um cenário que ela ia até perder da poupança. No caso, o Tesouro Selic até perderia da poupança. Então, o que é que foi feito lá em maio de 2012? A rentabilidade da poupança foi alterada para ficar assim. Enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade da poupança ela permanece inalterada, continua sendo 6,17% ao ano, mais a TR. Quando a taxa Selic alcançar o patamar de 8,5% ao ano ou ficar inferior a isso, a rentabilidade da poupança deixa de ser aquela fixa e passa a ser 70% de quanto estiver a taxa Selic. Então, só para um efeito de comparação, o que é que aconteceu nesse exato momento? No momento em que a taxa Selic vem a alcançar 8,5%. Por exemplo, assim que a taxa Selic alcançar 8,5%, a rentabilidade da poupança passa a ser 5,95% ao ano, mais a taxa referencial. Então, a partir desse patamar, a rentabilidade da poupança ela vai começando a cair. Ela deixa de ser 6,17% e passa a ser 5,95%. E se a Selic cair para 8%? A poupança vai cair para 5,6% ao ano, mais a taxa referencial. E até para utilizando um dado histórico, o menor patamar até hoje, eu estou gravando esse vídeo em 2017, então o menor patamar até hoje alcançado pela taxa Selic foi 7,25% ao ano. Então quando a taxa Selic, se ela voltar a alcançar esse patamar novamente, a rentabilidade da poupança vai passar a ser 5,08% mais a taxa referencial. Então agora você já sabe exatamente quanto rende a caderneta de poupança. Uma outra dúvida muito comum em relação à poupança é: qual a melhor poupança? Qual poupança rende mais? É a poupança da Caixa, do Banco do Brasil, do Itaú? Ou existe algum banco pequeno que tem uma poupança que rende mais? Nenhum banco tem uma poupança diferenciada. A rentabilidade da poupança é definida pelo próprio governo e todos os bancos têm que entregar exatamente essa mesma rentabilidade com as mesmas vantagens. Nenhum banco pode cobrar uma taxa diferente na poupança, então ela é uma aplicação que não sofre incidência de nenhuma taxa, nem sofre incidência do imposto de renda. Então, independente do banco que você investir na carteira de poupança, ela vai ter exatamente a mesma rentabilidade. Uma outra característica da poupança é que a rentabilidade dela é mensal. Não mensal no sentido de ser 0,5% ao mês mais a TR. Não é questão da taxa. É que ela só é corrigida uma vez por mês. Isso significa que se você colocar um dinheiro na carteira de poupança e tirar ele antes de completar 30 dias, ela não vai render nada. Porque existe uma questão de aniversário da aplicação
Então, se você botou no dia 15, a rentabilidade vai existir a cada dia 15. No dia 15 do mês seguinte, ela vai ser corrigida pela taxa do mês. Depois, no outro dia 15, vai ser corrigida pela nova taxa do mês. Se você tirar no dia 14, ela não vai ter rentabilidade daquele mês. Porque a correção da poupança, a rentabilidade que incide sobre ela é mensal. Ela só acontece uma vez por mês, na data de aniversário da aplicação. Então, essas foram as principais informações sobre o caderno de poupança. Você já sabe agora quanto rende, e já deve perceber que é muito baixo. Você já sabe também que todos os bancos têm exatamente a mesma caderneta de poupança, não existe a poupança do banco tal é melhor do que a do outro, como, por exemplo, um banco pode oferecer um CDB melhor do que o outro, ou pode oferecer um LCI melhor do que o outro. Com a poupança, isso não existe, tá? E o terceiro detalhe que eu passei nesse vídeo é que a correção é dada uma vez por mês só, então você tem que ter atenção exatamente até quando você vai resgatar, caso você ainda tenha dinheiro na poupança. Aonde eu quero chegar com isso tudo, depois de explicar tudo sobre a caderneta de poupança? É para mostrar para você que, principalmente depois dessa mudança da rentabilidade da poupança, investir o seu dinheiro na caderneta de poupança simplesmente não vale a pena. Porque ela sempre vai estar abaixo da taxa Selic. Quando a taxa Selic estiver maior do que 8,5, ela vai estar rendendo muito mais do que os 6,17 da poupança. Quando ela chegar em 8,5 e começar a cair, a poupança passa a render 30% a menos que a taxa Selic. Então, mesmo que você invista em uma aplicação financeira atrelada à taxa Selic, e eu recomendo inclusive o Tesouro Selic, tá? Um título público do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto, mesmo que você estiver investindo nele, que sofre incidência do imposto de renda, mesmo que você aplique e resgate em menos de 6 meses para poder, onde você teria a incidência da maior faixa do imposto de renda, ainda assim essa maior faixa de 22,5% vai ser menor do que o desconto de 30% que a poupança sofre. Então, mesmo com a isenção que existe do imposto de renda na poupança, não vale a pena investir na carteira de poupança em nenhum cenário quando comparado com o Tesouro Selic. Então, se você ainda tem dinheiro na carteira de poupança, eu recomendo que você migre inicialmente uma parte dele para o Tesouro Selic, para entender como funciona a dinâmica dos títulos públicos, e depois você começa a transferir cada vez mais dinheiro, à medida que vai perdendo medo, porque do ponto de vista financeiro isso vai fazer uma baita diferença para você. Caso você ainda não saiba como investir em títulos públicos, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, tá? Logo no primeiro link da descrição, só você clicar naquela setinha que tem para abrir a descrição, você vai ver logo no primeiro link uma aula totalmente gratuita, totalmente exclusiva para você sobre o Tesouro Direto. Então você só precisa clicar nesse link, está logo aqui abaixo na descrição do vídeo, clica no link, depois você reserva um horário mais adequado para você assistir essa aula, até porque não é uma aula curta, você vai saber muito mais, você vai aprender realmente como investir em títulos públicos, reserva o seu horário e eu tenho certeza que depois disso você vai ter muito mais confiança para fazer um investimento muito melhor que a caderneta de poupança. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, clica no curtir. Depois de curtir, compartilhe também com seus amigos. Se ele foi útil para você, ele certamente vai ser útil para outras pessoas. E é uma forma de você patrocinar esse canal, de você ajudar esse projeto, de espalhar essa mensagem. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar um comentário aqui embaixo do vídeo. E por fim, mas não menos importante, se inscreva aqui no canal. Para se inscrever é muito simples. Você clica no botãozinho vermelho que tem aqui abaixo, depois você clica no sininho e assim você vai ser notificado, vai ser avisado sempre que um novo vídeo foi liberado. Eu libero pelo menos 2 vídeos por semana. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!